Oi, pessoal, professor Fernando aqui. Vamos começar de verdade agora com a disciplina de ortodontia preventiva da Universidade Ibirapuera. Então, eu sou o professor Fernando Domingos e vou conduzir essa disciplina para vocês. Ortodontia, pessoal, significa, ortos seria o que é o correto, o que é o ideal, o que é mais alinhado, né? E dons, vem de dente. Então, essa é a definição é, cunhada aí por Le Foulon em 1839, né? A gente gosta muito da definição do professor Alael de Paiva Lino, que já foi professor da Universidade de Ibirapuera, né? Que a ortodontia é a especialidade da odontologia que estuda a oclusão dentária, tendo como objetivo que o adulto atinja o melhor em forma e função e estética dentofacial, né? Desde os tempos mais primórdios, né, os humanos sofrem com problemas bucais e têm evoluído alternativas para resolvê-los, né? A ortodontia é a especialidade da odontologia que estuda o crescimento e desenvolvimento crânio-facial, portanto, é uma especialidade que cuida do paciente em praticamente todas as fases da vida, né? Então, desde o nascimento ou a vida pré-natal, né? Até o último dente existir na boca, né? E também vai estudar aí o desenvolvimento crânio-facial, o desenvolvimento da oclusão dos ossos da face, né? E como que a gente trata e previne principalmente as deformidades dentofaciais, que não é só o especialista que vai tratar isso, é também o clínico geral, né? Indicando, prevenindo. Então, na Grécia Antiga, né, o pai, a pessoa para quem a gente faz o nosso juramento, né, quando a gente se forma na área da saúde, né, é o juramento para Hipócrates, né, da Grécia Antiga. Então, ele foi o primeiro a descrever as deformações e os desvios da normalidade, né, que seriam quase como doenças, né, mas na verdade eram só desvios da normalidade na população, incluindo citações ao que parecia ser uma DTM, uma disfunção temporomandibular. Então, aí, ó, desde 5 séculos, né, quase 5 séculos antes de Cristo, na Grécia Antiga. Né? Na Roma Antiga, a gente tem o Cornélio Celsius, né, que descreveu que os dentes descidos mal posicionados devem ser extraídos, né, e os dentes permanentes mal posicionados devem ser levados para o lugar correto com pressão digital. Então, olha só, desde a Roma Antiga já havia preocupação, né, de alguma forma mecânica, né, levar os dentes para a posição ideal. E aí, nesse caso, era usado o próprio dedo, né, da pessoa, por pressão digital. É claro que sem nenhuma ciência, sem nenhum controle dessa força que era exercida no dente. Né? Ainda na Roma Antiga, né, a gente tem o Plínio, né, que teorizou um tratamento mecânico para a correção das irregularidades dentárias. Né? Então, desde a Roma Antiga, aí, quase o período do ano zero, né, já se tem a preocupação, né, de desenvolver, de inovar, de evoluir nesse sentido para que houvesse um melhor alinhamento dentário. Tá? Então, ainda na Roma Antiga, a gente teve Galeno, né, que estudou bastante anatomia ali dos gladiadores, né, quando eles sofriam ferimentos, então era uma oportunidade de estudar anatomia nessas vítimas, né? Também temos Plínio, Horácio, Marcial, né, e Aurélio Celso, tudo isso na Roma Antiga. Né? Os árabes, né, também tinham ali as suas teorias sobre extrações de dentes supranumerários. Então, é um problema que já existe na humanidade e a preocupação em tratar isso existe provavelmente desde os tempos das cavernas, né? Na antiguidade, alguns aparelhos, né, ou alguns aparatos, dispositivos bem rudimentares foram escavados aí nas ruínas tanto do Egito, da Grécia, aqui nas Américas dos Maias, né? E aí vamos avançar um pouquinho para o Renascimento, né? Falar um pouquinho de Leonardo da Vinci. Então, quando o assunto é anatomia, a gente sempre volta nele, né? No Leonardo da Vinci. Ele foi o primeiro aí que descreveu a nossa oclusão, né? O relacionamento de cada dente com o seu antagonista. Ele também foi o primeiro aí a descrever o seio maxilar e o comparou ao tamanho real da maxila do paciente, né?
E temos aí também o Pierre Fauchot, né, que é o pai da odontologia moderna, que escreveu Le Chirurgien Dentiste, né, o cirurgião dentista em 1728, né, que já defendia aí que houvesse uma tentativa de normalizar a posição dos dentes. Ele inventou o bandelette, né, que seria aí o primeiro aparelho expansor do mundo, que é essa barrinha aí que está no desenho, né, onde ele, através de amarrios, né, através de fios de prata ou até mesmo de ouro, né, ele conseguia fazer a expansão de um arco, né, amarrando esse dispositivo aí, que era bem rudimentar, que só as pessoas com muito dinheiro na época conseguiam utilizar, né. E ele também, o Fachot, já se preocupou aí com o aspecto estético, né, classificou a importância na estética dos dentes anteriores, né, e descreveu aí desgastes, atrição, extrações por razões estéticas, né, luxação por razões mecânicas também, né. Temos que passar aí pelo pai da física, né, o Isaac Newton, né. O Isaac Newton descreveu ali a terceira lei de Newton, né? Então, para toda ação há uma reação oposta e de igual intensidade, né? Então, essas leis da mecânica de Isaac Newton, no caso a ação e reação, é muito importante na ortodontia, pois sempre que a gente vai realizar força em algum elemento dentário, essa força será retornada em igual intensidade no sentido oposto, né? Então a gente tem que usar essa mecânica a nosso favor para posicionar corretamente os dentes, né? E aí na nossa área, né, teremos a gente tem aí o John Hunter, né, que é eu acho que é um inglês, isso é um inglês. Ele descreveu o crescimento e desenvolvimento das anormalidades dos maxilares. Então foi ele que criou o termo incisivo, cúspide, bicuspidado, né? Foi o primeiro a condenar extrações desnecessárias de dentes descidos. Então, muito à frente do seu tempo, né? Então, desde 1700 e tralalá que a gente já tem essa preocupação de não extrair dente, extrair o que está a mais, mas não extrair em demasia, né? A gente tem aí também o Kingsley, né, que escreveu um dos primeiros livros sobre ortodontia, o Treatise of Oral Deformities, né, em 1880. E ele desenvolveu a tração occipital, que é aquele aparelho que vai buscar a força fora da cabeça, né, na região traseira da nuca, ali na região occipital, né, introduzindo a primeira força extrabucal aplicada sobre o arco superior, sobre o arco maxilar, né. Ele também desenvolveu aparelhos removíveis confeccionados com um mineral da época, né, que é a vulcanite, né, então ele usava ali a base de um mineral, uma pedra mesmo, para esculpir os seus aparelhos, né. Temos também o Angel, né, que desenvolveu um aparelho com uma rosca central e uma chave de ativação para que o paciente pudesse ativar. Então ele desenvolveu aí o primeiro expansor de ativação caseira, né? Isso em 1860. Claro, estamos falando de uma época que só pessoas com muito dinheiro poderiam fazer um tratamento ortodôntico, né? Temos aí o Farrar, né, que começou a era do movimento biológico do dente. Então, já aí, desde o século XIX, já existe a preocupação em fazer forças leves, né, forças que sejam ótimas para a movimentação ortodôntica, né? Então, ele foi o primeiro aí que lançou bases científicas, bases biológicas, não só mecânicas, mas para a ortodontia moderna, né? E aí finalmente chegamos nele, né, o mais conhecido de todos, que é o pai da ortodontia, né, o Engel, né, o Edward Engel, né. Graças à sua liderança, a ortodontia se separou das outras áreas da odontologia e se estabeleceu como uma especialidade, né. Então ele acreditava que uma boa oclusão poderia ser conseguida utilizando a aparatologia correta, né. Então, o Engel foi ele quem classificou a maloclusão baseado numa relação entre mesial e distal dos arcos e os maxilares. Então, ele avaliou aí a posição dos molares, principalmente, né, em relação o maxilar em relação ao mandibular. Ele também desenvolveu alguns aparelhos ortodônticos, como o PIN, o tubo, o aparelho Edgewise, né, que é
praticamente utilizado até hoje, né? E fundou a primeira escola de ortodontia do mundo, a School of Orthodontics, que existe até hoje, né? Junto com o Engel, mais ou menos na mesma época, a gente tem o Case, né, que também ele advogou por extrações. Então, o Case era digamos, um extracionista, né, e também previu aí, ajudou a incentivar o uso de elásticos intrabucais, né. Mais tarde, a gente tem aí o Andrews, né, que facilitou muito a instalação do aparelho. Ele criou um aparelho de técnica straight wire, né, que é um aparelho de arco reto, né, então o aparelho, a gente sempre usa um fio ortodôntico na posição reta, ele não recebe dobras, né, também foi um importantíssimo autor aí na área da oclusão. A gente vai ter uma aula basicamente só sobre Andrews, né. A gente tem também o Roth, né, que desenvolveu aí a filosofia de Roth na década de 70, né, que é uma abordagem abrangente aí do tratamento ortodôntico que vai dar importância na oclusão funcional juntamente com a estética, né, então vai juntar aí mecânica e a estética. Então vamos falar aí, a gente falou principalmente das personalidades estrangeiras, né, principalmente ingleses, americanos e franceses, né, e agora vamos falar dos brasileiros, já que o Brasil é um importante ícone aí na ortodontia mundial e nós temos importantes representantes, né, começando aí, que é motivo de orgulho para a Universidade de Ibirapuera, o professor Alael de Paiva Lino, que é quem escreveu o livro que a gente utiliza, né? Então foi ele que fundou a disciplina na Universidade Ibirapuera, né? O professor Alael de Paiva Lino, infelizmente, nos deixou. Foi o primeiro titular da cadeira de ortodontia da Unib, sócio fundador da Cronon, né, que é uma associação de ortodontia nacional, mas que tem projeção internacional, talvez uma das mais importantes aí, entidades internacionais com projeção internacional da ortodontia, né? E o professor Alael foi um dos responsáveis pela internacionalização desse centro de estudos que existe até hoje. Aí o professor Alael com as professoras Wanda e Vera, né, que também são professoras, já foram professoras da casa. A professora Vera ainda é professora da Universidade de Ibirapuera, né? A professora Wanda, que era o braço direito do professor Alael, também foi professora da Unib, né? Foi presidente ali do Orto, né? E é professora da SPO, irmã da professora Vera, né? Na ortodontia, e no caso mais especificamente na ortopedia nacional, a gente tem um ícone, né, que é a professora Vilma Simões, né, que desenvolveu aí um sistema de aparelhos ortopédicos baseados aí na filosofia de Pedro Planas, né, que é um ortopedista lá da Espanha. Então ela desenvolveu toda uma aparatologia, um sistema baseado na filosofia do Pedro Planas, né, que é muito, e ela, a professora Vilma, é muito conhecida mundialmente também, né, e aí o professor Leopoldino Capellosa, que também é um grande ícone aí da ortodontia brasileira, foi ele que definiu o conceito de padrão facial, né, que é uma evolução aí mesmo do conceito de análise facial, juntando aí com a análise dentária. Então tá aí os professores da Unib, todos eles aí abraçados aí com o professor Leopoldino Capellosa. Então vamos falar um pouquinho das empresas da ortodontia, porque a ortodontia é uma disciplina que ela evolui junto com a evolução tecnológica, né? E quem fomenta, quem lidera a evolução tecnológica é a iniciativa privada, são as empresas, né, que vão acabar impulsionando e deixando a nossa disciplina cada vez mais atual, né? Então temos, por exemplo, nos Estados Unidos, foi fundada em 1933, a Rocky Mountain, né? Rocky Mountain Orthodontics, que é uma das mais antigas aí na fabricação de produtos ortodônticos. Ela desenvolveu aí novos aparelhos, novas ligas metálicas, novas técnicas, né? Algumas se tornaram padrão
na ortodontia, o fio de titânio molibdênio alloy, né, que é uma alternativa ao aço inoxidável e ao níquel titânio. Então, fios inteligentes, né, fios modernos. A American Orthodontics, né, que foi fundada aí no final da década de 60, é um dos maiores fabricantes de produtos ortodônticos do mundo, né? Introduziram várias inovações, incluindo aí brackets cerâmicos, estéticos, sistema de brackets autoligados, né, que dispensam aquela borrachinha, o elastique, né? A liga elástica, né? O que sempre proporciona maior eficiência no tratamento e mais conforto para o paciente. Temos também a Órmico, né, que desenvolveu na década de 90 o Damon System, né, que é também um sistema autoligado, né, mais moderno, com fios inteligentes, onde se prometia menos consultas para o paciente, né, claro, com o controle devido, e também aí desenvolveu aparelhos estéticos também muito importantes. A gente tem a 3M Unitec, que com fábricas no Brasil, né, desenvolveu também bons sistemas adesivos que a gente utiliza muito aí na colagem de aparatos ortodônticos, aparelhos ortodônticos, brackets, tudo isso foi também desenvolvido e é comercializado pela 3M. Tá? E hoje a empresa mais valiosa, né, também incluindo o valor de mercado aí da ortodontia, é a Align, né? A Align, ela é do final da década de 90 e é ela que desenvolveu o aparelho do tipo Invisalign, né, os alinhadores estéticos, com uma tecnologia que já perdeu a sua patente. Portanto, então agora nós temos concorrentes ao Align, né? Mas quase que unânime aí entre os ortodontistas que a Invisalign ela tem o melhor tratamento de alinhadores, né? E sempre evoluindo, claro, com as suas limitações. Vamos falar também, pessoal, então, já que a ortodontia é destaque no âmbito nacional, vamos falar então das empresas nacionais, que também são motivo de orgulho, né? Temos aí a Morelli, né, que é uma grande empresa localizada em Sorocaba, em São Paulo, onde admite-se uma visita monitorada, né? E é uma empresa horizontalizada, né? Então todos os seus produtos, seu maquinário, tudo é produzido dentro da própria empresa, né? Então é uma empresa aí muito bem falada, muito bem, a população de Sorocaba tem muito orgulho da empresa, da Morelli, né? Temos também na cidade de Cravinhos, né, também no interior de São Paulo, a Adtec, né, que é do professor Alexandre Galo, que também é ortodontista, né? E aí é uma empresa que está inovando bastante aí na área de alinhadores também, né, das novas tecnologias, dos aparelhos estéticos. Vamos falar então também das entidades de classe, das associações de ortodontia que são muito importantes aqui nacionalmente, né? Então eu já falei para vocês que foi fundada pelo professor Alael de Paivalino, né? E que está relacionada também à história da própria Unib, né? A Cronon, né? Que é uma entidade nacional, mas com projeção internacional aí, que essa projeção foi levada pelo professor Alael de Paivalino. Então, até hoje tem congressos da Cronon no mundo inteiro, né? Um intercâmbio ortodôntico e cultural aí entre os seus membros que perdura até os dias de hoje. Temos também aí a SPO, que é a Sociedade Paulista de Ortodontia, é a maior associação de ortodontia do mundo, né? Talvez uma das maiores do mundo, já que o Brasil tem muitos especialistas em ortodontia, e é a empresa que realiza aí um dos maiores eventos da ortodontia mundial, que é o Congresso Orto, né? Que é realizado em São Paulo, a cada 2 anos. Então tá aí os professores aí que já, o professor Fernando, professora Wanda, que já foram professores da Unib, né? Os dois aí com a diretoria da SPO.